Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento? NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Utility Group, mais que um coworking. Que tem uma luz externa, você está no mundo, não é? E essa luz externa, ela é importantíssima, você precisa captar, porque o amor não tem hora. É uma coisa muito importante. Verdade. É hora que o negócio pega, não tem mesmo. Vai o que amor vai. não tem hora. O amor, você pode aproveitar um pôr do sol. E hoje estamos aqui para mais um Pod Quente, Alê Nema E Astrid César. com uma convidada especial, Ângela Luz, Olá. arquiteta de interiores. Seja bem-vinda com uma loja sob medida, sob decoração sob medida no Shopping Esplanada. É isso? Isso mesmo. Gente, a intimidade do casal. Conexão com a sua casa. Conexão para com seus convidados. É sobre isso o que a gente vai falar. Isso mesmo. Conta um pouquinho da sua profissão e como tudo começou e como a gente vai descobrir que as cores, a textura, a decoração, tudo isso influencia na intimidade. Muito bem. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são pessoas muito especiais, muito queridas, né? O tema é bastante relevante, porque quando a gente fala em decoração, muitas pessoas, né, imaginam que eu preciso de uma sala, o que está usando? São tons de cinza, bege, tudo clean. E eu sempre me pergunto se eu não conseguiria extrair dessa minha cliente, dessa pessoa que me procura, algo mais. Um pouco da história dessa pessoa, sabe? Um pouco da personalidade, para a gente poder imprimir nessa decoração algo que vá além do óbvio. Que seja ela. Que a pessoa fala assim, personalidade é sua cara, dela, é você. Exatamente. Isso tem muito a ver com a intimidade, né? Uhum. Para a gente que é designer, né? Nós que somos pessoas voltadas para esse ramo, né? A gente entra na casa das pessoas, queira ou não, a gente entra na intimidade das pessoas. Então, é de suma importância a gente levar em conta todos esses detalhes, sabe? E conversar primeiro. Não é Você faz uma anamnésia com o cliente no primeiro momento, para poder entender tudo e colocar aquilo ali com a personalidade dele. Isso mesmo. E alguns fatores, assim, de cara, né? Eu tenho certeza que quando vocês saírem aqui dessa entrevista, dessa conversa nossa, né? Quando vocês saírem aqui na porta, vocês já vão começar a reparar em detalhes. Olhar de maneira diferente, né? A gente vai treinando, sabe, o olhar. E mesmo pessoas leigas que nunca trabalharam com decoração, depois de um atendimento que a gente faz, a pessoa muda. Eu tenho esse retorno, sabe? Que legal. Ai, que delícia. Muito legal. E quando a gente vai falar da intimidade, a intimidade dentro da decoração, principalmente no quarto de um casal. Você está pegando duas pessoas diferentes, que você tem que entender um pouco daquilo e levar aquilo como uma conexão, como uma união. Então, Astrid, é muito importante essa sua pergunta, muito, muito importante. Por quê? Quando a gente fala de um quarto de casal, a gente não está falando de uma pessoa só. Estamos falando de duas pessoas. Só que naquele momento, quando eles estão unidos, eles estão em uma situação dentro de uma relação, pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser... Sim. Né? É muito importante que a gente pense nos dois, sabe? Que leve em conta os gostos pessoais. Só que, às vezes, não dá para você perguntar para outra pessoa. Então, normalmente, uma mulher chega para mim e pergunta, Ângela, o que eu faço aqui? Qual cor? Então, essa minha conversa é para descobrir quem é essa pessoa que me procurou, que fale um pouco dos gostos do seu parceiro. Por exemplo, se gosta de algum esporte, se gosta de algum tipo de música, algum tipo de arte, se gosta de qual música que a pessoa se sente bem com um tipo de música, os aromas, sabe? Porque a decoração não é só colocar um móvel ali. Vou colocar um quadro e pronto, uma almofada ali e pronto. Não, é muito mais do que isso, né? São muitos detalhes, né? Que quando você termina de fazer um projeto, eu tenho essa resposta, né? Nossa, Ângela, eu não imaginava que
Isso, esse detalhe ia dar uma diferença, sabe? Fazer me sentir bem. Porque, assim, quando a gente fala de intimidade, o que a gente está procurando? Acolhimento, aconchego. E tudo isso tem a ver com o quê? Qual é a palavra mágica? Feminilidade. Eu acabei de fazer uma pós-graduação em design de interiores com o meu professor italiano. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse, la donna, a mulher, a casa é a mulher. Quando, eu vou falar do homem, mas isso, né, a gente tem um leque. Mas quando a pessoa vai nos procurar, nós mulheres, né, o que essa pessoa está esperando da gente? Um abraço, um carinho, um aconchego, um relacionamento. O relacionamento começa por um abraço, por um beijo, né? E na decoração a gente tem que transmitir isso. Imagina se você entra num quarto e é tudo... Por exemplo, vamos falar de cores. Vamos começar pelas cores. Eu já ia entrar nas cores aí, porque eu estou com umas perguntas aqui na minha cabeça sobre cor, que eu preciso saber tudo, esclarecer tudo, entendeu? Tudo isso a pessoa quer levar para casa, né? Esse acolhimento, todas essas questões que você falou, elencou aí, a gente quer ter isso na nossa casa, esse conforto. Você chegar na sua casa e falar, nossa, que delícia, estou aqui. Delícia. Ou na sua intimidade, que seja, né? Então, vamos começar pelas cores. Então, existe... Quando a gente fala em sensualidade, em sedução, né? A cor vermelha é a primeira que vem à nossa mente. Isso é estatística. 99% da pessoa... Vai remeter ao vermelho. A pessoa já pensa, nossa, um quarto vermelho, né? Nossa, sexy. Só que nem todo mundo fica bem, assim, se sente bem quando tem muita coisa vermelha, sabe? Então, e muitas vezes você vê algumas decorações que eu falo que são equívocos. Não são erros, são equívocos. A pessoa tinha a melhor intenção de estar decorando e me chama e fala, olha, Ângela, o que eu fiz não ficou bom, não deu o resultado que eu queria. Eu acho que eu me excedi assim, nas tintas, carreguei nas tintas, né? Então, aí eu entro com essa história das cores. Você tem que buscar alternativas, né? Não precisa ser vermelho exatamente. Você tem vários subtons, você tem a terracota, que é maravilhosa, é uma cor super atual, vai ficar uns 10 anos aí na paleta, né? Mas você não tem algumas cores, por exemplo, quando a gente vai pegar num ambiente de quarto, que ele acaba carregando o ambiente, cansando você também? Exatamente. Porque é uma coisa de dormir. Quando a gente vai entrar na cromoterapia, por exemplo, você tem uma ligação assim muito profunda de uma coisa com outra, né, Helé? Sim. Exatamente. Você tocou num ponto super crucial, né? Quando você está pensando na paleta de cores do quarto, principalmente um quarto que você usa para dormir, mas também você vai ter o seu momento, né? Então, você tem que ter um equilíbrio, certo? Por que existem as cores neutras? Muitas vezes a pessoa tem medo de colocar uma corzinha, aí você entra no quarto, parece um hospital, é tudo branco. Que daí a gente entra pro outro lado, não tem o meio do caminho, né? Um off-white, ou então, vou colocar um azulzinho. Vamos pôr azul, adoro azul. Eu adoro azul. Mas o que acontece com as cores? As cores, tanto elas podem te beneficiar, como elas podem criar um esfriamento até da relação. Porque são emoções, né? Elas trabalham com as emoções. Exatamente. As cores são energia pura. E cada cor, cada tonalidade tem uma vibração. Trabalhamos com engenheiros, né, arquitetos, a gente tem um grupo de pessoas que estudou, pessoas que, a gente tem isso na literatura, né? Cada cor tem uma vibração. E a gente vai ter um resultado do que a gente quer através da combinação de cores. E para que servem as cores neutras? Para a gente equilibrar e destacar. Então, você tem que usar a cor neutra. Não dá para colocar um quarto todo vermelho ou todo terracota. Não, você tem que ter uma base off-white,
uma base bege clara. Que E agora aí voltou. não vale colocar as cores quentes ou mais sexys ou mais, né, sensuais, com uma coisa mais fogo, assim, quente mesmo. Na almofada que você pode trocar, numa manta que você pode, um quadro que você Exato. troca, e não propriamente a cor na parede, na tinta. Isso Exato. consegue também A trazer gente esse tinha lado muito quente? a gente tinha muito essa proposta até uns 5 anos atrás. Eu dava muito esse conselho, sabe? Porém, com tanta informação, hoje nós temos uma internet aí maravilhosa que a gente usa para o bem, né? Quando a gente sabe usar, a gente Quando usa sabe- para é. o bem. Com tanta informação que eu acho que a gente pode dar um passo à frente. E eu aconselho muito isso às minhas clientes. Você pode dar um passo à frente. Você não precisa ter tanto medo. Por quê? Quando você fala em minimalismo e maximalismo, que é quando você tem o excesso de objetos e o mínimo de objetos. O mínimo, quando você pensa, vou colocar uma corzinha só numa almofada, ou só numa mantinha, ou num quadrinho. Isso quase é um minimalismo, se você for pensar. Hoje nós temos muitos recursos, sabe? A gente até dá curso de decoração, então eu tenho muitas alunas que me procuram com essa dúvida. Então, eu acho que a gente já consegue dar um passinho à frente e até pensar no quê? Numa textura. Você não precisa carregar de tinta, colocar tintas fortes no seu quarto, não. Você pode, por exemplo, dar um exemplo que é um caso real, de um casal que tinha ido para o exterior e tinha ido para a Alemanha. E a Alemanha, os papéis de parede são fantásticos, né? E a ideia deles era que alguma coisa com bronze, que é uma cor que remete à sensualidade. E a gente colocou no quarto um papel de parede alemão, em tons de bronze bem suave, nada forte, certo? Fizemos uma cabeceira, aí eu vou falar das texturas que são importantes. Aí você vai trabalhar. Agora eu Vai entendi. linkando. A gente estava conversando aqui antes das texturas. Eu falei assim, onde é que está a textura? Eu já pensei aqui na textura da parede. Da tinta, não. né? Exatamente, não. É a textura entre os tecidos, entre o que você tem do toque de uma coisa para com outra, né? Exatamente. O equilíbrio sensorial. O que é o sensorial? É aquilo que te arrepia. É o que, sabe quando você está à flor da pele? O sensorial é tudo que você percebe no tato, no toque. Isso daí é a parte sensorial que a gente vai aplicar ao seu projeto. Por exemplo, você tem várias texturas, certo? A almofada, qual a dica que eu dou hoje? O que está em alta, o que está em voga? O bouclé, maravilhoso. Você pode fazer desde uma cabeceira bem fofa, bem estofada. Imagina uma cabeceira de madeira dura. Você encosta a cabeça, você encosta seus ombros. Tem um visual, Não é né? muito Agora que você, confortável. aquele remete. Ai, vem cá. Conchego, gostosinho, né? quentinho, né? Quentinho, macio, né? Um toque maravilhoso. E você vai ter... Desculpa. Você vai ter... Desculpa, gente, eu vou desligar. Vamos deixar ele no... Mas não tem problema também, não. Porque não... Desliguei, pronto. Pode você de novo, né? Então, você tem, por exemplo, algumas texturas que podem ser combinadas, sabe? Você tem o bouclé, você tem o veludo, você tem que pensar, por exemplo, se eu joguei uma bem fofa de bouclé, maravilhoso, o que eu vou jogar na cama? O que vai combinar com o bouclé? Eu posso colocar uma almofada de veludo cotelê? Não vai carregar? Aí você vai pensar nas cores. Você vai usar texturas diferentes. Você pode colocar, por exemplo, um linho e usar um tricô, uma almofada de tricô bem grosso, bem texturizado, bem gostoso, sabe? Uma manta, uma peseira. Ela tá falando, tô imaginando. Eu também tô aqui Vou querendo. aproveitar e já deixa o seu arroba aqui também, pessoal, seguir vocês lá no Instagram, ver tudo isso, porque eu tô imaginando aqui. Mas conheço a sua loja, então isso me ajuda. Mas para as pessoas poderem conhecer, deixa teu arroba gente, aqui. Se vocês quiserem nos conhecer e aproveitar um pouquinho desse contato que a gente pode proporcionar para vocês podem ver pessoalmente, eu não falo nem ver tecido, é sentir o tecido, sabe? As várias texturas. Vocês podem ir pessoalmente na minha loja, que é no Shopping Esplanada da São João, né? A loja ALD. E no Instagram tá como Ângela Luz Decor, @AngelaLuzDecor. Perfeito. Se quiserem ir até lá, vai ser um prazer. E enorme. aproveitem. Exatamente. Siga a gente no canal.
Compartilhe se esse assunto for importante e é importante para alguém. Tenho certeza disso. Traga aqui, se inscreva no canal para poder gente, ó, ativa o sininho. ativar o sininho para as novidades. É importante que você curta, que você compartilhe, porque chega para mais gente, né, Helena? Com certeza. E esse é um assunto aqui, qual é o nosso intuito com o Ponte Quente? É trazer informação. Então, isso vocês nos ajudam muito. Então, por favor, ajuda além dos nossos patrocinadores. Exatamente. Sem eles? Nada aconteceria. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, Utility Group, né, que tem aqui no Aquários. São 3 andares, né? É de co-work, assim, fantástico. Tudo que você precisa, eles resolvem. Exatamente. A nossa roupa. Look Infinity Store, que também fica lá no Shopping Jardim A Estonada. vizinha da Ângela. Vizinha, Ângela, arroba também Infinity Store. E Doces Clara. E para adoçar a vida, tem a Doce Clara com a gente. Maravilhosa. E uma outra coisa, né? Nós tivemos, falando em shopping, falando em local e divulgando aonde você fica, nós tivemos um desfile agora, no Dia das Mulheres lá no shopping. E Dia das Mães, né? Exato. Dia das Mães lá no shopping. E o que a loja dela levou? Um tecido que não veste a gente, mas veste a nossa casa. Maravilha. Eu achei, assim, fantástico a oportunidade de apresentar esse desfile. E a hora que chegou esse texto para mim, aquilo deu uma conexão, né, assim, muito grande. Porque você está vestindo a tua casa. É E verdade. é a sua personalidade, a sua conexão, é tudo isso, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em tecidos, é muito importante pensar na qualidade dos tecidos. E falando em lugar, lá no Shopping Esplanada, teve um desfile do Dia das Mães. Eu tive a oportunidade de apresentar. E quando ela mandou o texto, eu achei muito bacana. Foi uma coisa que teve uma conexão muito grande comigo. Porque ela falava não do tecido que vestia as pessoas, mas que vestia a casa. Que lindo. E é exatamente essa essência. A gente consegue pegar e conversando com ela, que a gente sente isso também. É um carinho, né, para falar, um amor. É muito bonito. Eu tenho a nossa família, a história da nossa família começou em 1965. Olha. Meu pai, ele restaurava móveis antigos, sabe? E ele foi passando esse amor por móveis, por tecidos. A minha mãe foi uma das primeiras estilistas formadas pela Singer. Nossa, Singer. Máquina Tem de um costura. filme que é muito legal falando das mulheres da Singer, é muito legal. É lindo, eu assisti, maravilhoso. Então, é um amor. Nós somos em 15 parentes, irmãos, primos, sobrinhos. Está indo para a 4ª geração. Que demais. Somos apaixonados por tecido. A hora que você fala, a gente consegue ter essa percepção, Legal, né? E eu busco, assim, sempre tecidos diferenciados. A gente trabalha muito com tecido importado, mas eu primo muito pela qualidade, sabe? Porque, veja só, você vai fazer uma cabeceira, você não quer mais aquela cabeceira de madeira, você quer uma fofinha, você quer... A gente trabalha com espumas também, a gente quer uma espuma bem gostosa, uma extra soft, maravilhosa, delícia. Aí você pensa, mas, Ângela, você vai colocar essa cor clarinha? Eu preciso equilibrar o meu papel bronze, por exemplo. Eu preciso colocar uma cabeceira clarinha, mas não vai sujar? Nós temos tecnologia hoje, gente. Os tecidos já vêm impermeabilizados de fábrica. Já vem permeabilizado. Já vem. Já vi impermeabilização avulsa, mas não sabia que vinha. Não, ela sabe, vem, eu não sabia. os fios já vêm. O próprio fio, a trama, quando ela sai do tear, ela já sai pronta e com assim, uma resistência. Você pode, por exemplo, às vezes você lavou o cabelo, você secou um pouco, você está cansada, você passeou, você viajou. Sim, você vai encostar na cabeceira com... Você chegou de uma viagem, teve fuso horário, você fala, eu quero deitar e dormir. Você não vai se preocupar se o seu cabelo está úmido, porque... Não, ainda tem muita gente que dorme com o cabelo molhado, Exatamente. E esses tecidos hoje têm uma tecnologia, gente, fantástica. Para travesseiro, para fronha, para cobre-leito, sabe? E é tudo muito bem trabalhado e pensado no conforto. Porque você tem que ter produtos, você não precisa se preocupar. Eu acho que a gente não deve... Esse meu professor italiano, ele falava assim, se você tiver um tecido, ele fala em italiano, né? Que não te ofereça conforto e você fique preocupado se vai sujar, se não vai. Não é melhor não ter. Você nem usa, ainda mais, né? Cama que... aquela coisa você não vai querer. Não quer. Agora, voltando para o quarto e a sensualidade de um quarto. O que é um quarto para você
que tem uma sensualidade? Um quarto sensual, na minha opinião, é quando você entra e você percebe que há um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico mesmo, sabe? Aquele quarto te abraça, te aconchega, você não quer nem sair, sabe? Você fala, nossa, primeiro você tem um impacto visual, as cores bem escolhidas, aí você vai ter o layout do quarto, que é uma bela de uma distribuição dos móveis, o local correto para a cama, o formato. Qual é o formato mais sensual? As curvas, que estão muito em voga agora. Você vai ter uma cabeceira com as bordas laterais curvas. Você vai ter uma cama que não vai te machucar. Você não tem nada pontiagudo, sabe? Tudo ali é carinho, sabe? Tudo ali é aconchego. O quarto vai te seduzir. Você vai ser seduzida pelo seu próprio quarto. Adorei essa, né? E não quer sair de lá, né? Eu tô vendo, eu tô viajando aqui, imaginando tudo. E uma coisa importante também, quando a gente vai colocar objetos decorativos, muitas vezes eu entro em alguns quartos para fazer uma avaliação prévia. Às vezes a pessoa fala, Ângela, me socorre. Eu comprei esse quadro pela internet, estava tão bonito, eu odiei. Então, a minha dica para um quadro, por exemplo, não precisa ser um nu explícito, não precisa, isso não sei, isso beira um pouco a vulgaridade. Você pode colocar... Para mim, eu tô precisando de um quadro lá no meu... Eu não pus um quadro no meu quarto ainda, tô precisando de um quadro lá. Mas eu gosto muito para mim, né? Sim. Eu gosto de coisas abstratas. Sim. Sabe aquela coisa que com forma meio sem forma? Exatamente. Sabe uma dica que eu vou te dar, Astrid? Quando você for procurar um quadro, busque, se você gosta do abstrato, busque formas curvas com texturas diferentes, sendo que uma textura tenha... Tá vendo a cor da sua roupa? Essa combinação de tons. Você pode usar terracota com cor palha. Existem quadros, já vi em vários lugares, lindíssimos. Então, um texturizado, o outro não. Curvas entrelaçadas, tem belíssimas. Ó, gente, fica a dica, porque eu vou pegar a dica com ela lá, onde é que ela vai me indicar, pra eu poder pôr um quadro lá em casa que tá sem quadro ainda. E falando eu vou falar de um tema que é recorrente também. Mas eu gostaria de ter um nu artístico. Existem... Não, tem quadros maravilhosos. Maravilhosos. Né? E que tá, assim, que a gente está usando bastante é em preto e branco, quando você tem uma... Então, a gente pensa assim, nas curvas, né? As curvas do corpo são lindas, só que você não precisa mostrar, exibir. Não, você pode ter apenas uma sugestão, sabe? Através de uma silhueta, né? A silhueta é fundamental, você ter essa delicadeza, sabe? Ao escolher os objetos que você vai colocar. É o seu quarto, tem que ter carinho, né? Tem que ter esse cuidado. E tem que conectar com você. Conectar com você. E esse casal, quando chega lá para você, fala, Ângela, eu queria fazer um quarto mais quente para namorar, para deixar uma coisa mais, assim, insinuante. Luz, como é que fica esse jogo de luz para compor tudo isso que você já vem falando? Quando a gente fala de luz, a gente pensa em lâmpada, né? Sim. Mas você pensa que tem uma luz externa. Você está no mundo, não é? E essa luz externa, ela é importantíssima. Você precisa captar, porque o amor não tem hora. É uma coisa muito importante. Verdade. A hora que o negócio pega, não tem mesmo. O amor não tem hora. O amor, você pode aproveitar um pôr do sol. E aquele sol, ele não vai entrar de uma vez. Você pode colocar uma cortina translúcida, sabe? Uma persiana num tecido, um linho translúcido, um voal francês, um chiffon de seda. A gente faz cortinas divinas, vocês não têm assim noção. As formas, tem várias formas de cortina. Cortina não é uma coisa assim, eu vou ali e compro. Não, a gente faz uma cortina voltada para você. E a iluminação vem de fora para dentro, né? E aí dentro, como é que eu faço? Que cor que eu vou usar? Eu vou usar uma luz branca? Nunca, não use luz branca, não use. É igual o azul em exagero. O azul ele é muito bonito, muito bacana, mas em doses, em pequenas doses, né? E quando você fala em luz, a luz indireta, a luz difusa é maravilhosa. Sim.
Você pode usar um abajur com um tecido translúcido, tecido texturizado. A luz sai, ela vai formar um caleidoscópio que Sim, vai... fica maravilhoso. Você precisa sair da sua realidade. Quando a gente entra no quarto, a gente quer sonhar, a gente quer a magia, né? A dica mais importante é o equilíbrio. Nós vamos falar... Eu queria citar um exemplo de um casal que nos procurou, e eles são da área rural. Eles gostam de tudo rústico. Eu acabei de atender, tem 15 dias, nós estamos nesse projeto. E eles são um casal homoafetivo, uma graça, são pessoas maravilhosas, e eles gostam dessa pegada mais pesada, de madeira, sabe? Então, estamos fazendo ainda o projeto, mas eu estou sonhando com esse projeto, coisa mais linda. Não vão ter muitos elementos. Piso de madeira rústica. Porque é o estilo deles. É o estilo deles. A personalidade deles. Tudo no quarto deles vai remeter a uma simplicidade, sem excessos, sabe? E o orçamento não vai ficar alto, porque você imagina que são... peças, às vezes, que eles já tenham em outro... Ou herdaram, sabe? Peças de madeira que, às vezes, eram da avó. E a gente faz uma transformação. Aí você está aproveitando tudo aquilo que eles... Eu adoro restaurar móveis. A gente trabalha com restauração de sofás, reformas de poltronas. Eu amo. A gente me entregou agora para... Eu vou falar para uma vizinha do shopping, né? Uma querida, não vou falar o nome dela. A gente fez uma restauração de uma poltroninha que ela tinha mais de 30, 40 anos. Então, tem uma história, né? Tem uma história. E ela amou. Quando a gente estava lá na loja, chegou direto para a loja, ela amou. Então, eu acredito muito assim na sustentabilidade, que é um ponto que eu levo muito a sério, sabe? Eu trabalho com empresas sustentáveis que se preocupam com o bem-estar social. Isso é uma coisa que eu bato o pé, eu prefiro. E quando a gente vai falar em projetos, e você, como eu recebi esse casal, como tantos outros, né? Eu atendi um casal, eles estavam noivos e iam se casar também. Orçamento, gente, 0 menos 0. Casamento sabe? acaba, né, com orçamento. Só a festa, a viagem de lua de mel. Ela falou, ai, Ângela, o que você faz para mim? Ai, por favor, eu sou louca pelos seus papéis de parede, eu quero ter uma cortina de linho, sabe? Então, nós pensamos em proporções, eu adaptei tudo isso às proporções do quarto. Então, isso que é muito legal. Então, existe... você não precisa ter uma condição financeira extremamente diferenciada para poder ter não só o quarto, mas como os ambientes da sua casa. Tem que ter bom senso, pelo que eu falo. Equilíbrio. Aí ficou, que bom. Aí, acho que nós aprendemos então, né? Olha, que bom que eu consegui, assim... Eu me preocupo, assim, quando eu vim para cá hoje, eu me preocupei, assim, em atender vocês. Eu imaginei que vocês tivessem dúvidas, sabe? E seria um momento nosso. Lógico que a gente está compartilhando, né? Nós estamos compartilhando com todos. É um prazer enorme estar podendo falar. Eu estava um pouco nervosa, sabe? Mas então, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo ótima. Ai, vocês que me bom, deixaram que super bom. tranquila. Ai, que gostoso. Porque a ideia do podcast é esse bate-papo mesmo, é a gente poder passar informação para outras pessoas. O que a gente aprende aqui? Muito. Coisa. Prazer. E vocês são pessoas muito receptivas, sabe? E, nossa, me receberam divinamente. Vocês são maravilhosos. Você vai também ficar foi para outra. A gente vai trazer, com certeza. Eu acho que nós só começamos aqui pelo quarto, mas tem muita coisa para poder Tem falar. a sala e também uma coisa que eu estou sendo muito procurada para os ambientes corporativos. Como decorar, por exemplo, um escritório, um consultório. A parte das cores no consultório é fundamental. E nos escritórios, dependendo dos seus clientes, você tem que passar um certo empoderamento. Vai muito dentro do perfil, da linha que ele está seguindo, né? Ou então, se for, por exemplo, um salão de beleza, sabe? Qual é o seu público? Qual é como eu vou falar, assim... o poder aquisitivo do seu cliente. Você tem que saber conversar com o seu cliente. Sim, então a pessoa não entra. Ou tanto de um lado quanto do outro. Você não pode nem exagerar, colocar uma coisa muito ostensiva que vai inibir o seu cliente. E também não pode
deixar de trazer esse carinho, né? Às vezes você tem um orçamento pequeno, mas você quer passar carinho. Você Sim. quer passar para o seu cliente que você... E às vezes você não precisa gastar tanto Não, para isso. não que é precisa isso que você gastar. tá É, isso falando. mesmo. Você pode atender o seu cliente com muito amor. Ele vai saber que você se preocupou com ele. Às vezes um papelzinho de parede que você coloca Já bem dá na um charme, recepção, né? Já deixa sabe? todo um estilo. Você tem uma Briga. cadeira lá, tá feia. Você fala, ai, Ângela, você recupera Aham. essa cadeira para mim. Acabamos de recuperar 8 cadeiras de um escritório. Que legal. Colocamos um linho italiano impermeabilizado Fantástico. numa cor que eu vou te falar, viu? Deve ter ficado lindo, já imagino. Ficou divino, ficou. Depois eu vou mandar foto para vocês. A gente vai estar no Instagram, vocês vão procurar. Vou procurar. Gente, Ângela, muito obrigada. Quero Obrigada agradecer pela muito presença. Nossa. você ter vindo aqui compartilhar tudo Vocês isso. são divinas. Eu conosco já e com admirava quem o está trabalho nos de vocês. assistindo. Eu já admirava demais o trabalho de vocês, agora então. Ai, gratidão imensa. Gratidão. Um beijo, obrigada. Beijinhos. Beijinho. Obrigada. Até o próximo podcast. Lembrando, ativa o sininho, compartilha. E também vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, Lê? Infinity Store, Trinity Group. sim, aqui no Aquário. E sempre para adoçar a vida. Doce Clara. Até o próximo.